O bom texto, ele vai te trazer o prazer de te encontrar com as palavras e, ao mesmo tempo, ele vai promover em ti algumas reflexões, mesmo que elas não sejam explícitas, sabe? Começa agora Letrando, o podcast produzido pela plataforma de leitura Elefante Letrado. Neste episódio, Sheila von Tobel, jornalista e fundadora do Elefante Letrado, conversa com Caio Ritter, escritor, professor, mestre e doutor em literatura. Olá, bem-vindos a mais um podcast Letrando, e o podcast de hoje é extremamente especial. Eu vou conversar com ele, que é um rei nas escolas. O Caio Ritter, que tem mais de 60 livros publicados, é extremamente reconhecido por professores, por diretores, pelas crianças, pelos pais das crianças. É um autor maravilhoso e hoje a gente está tendo o privilégio de receber ele aqui no Elefante Letrado. Caio, estou muito feliz de te receber aqui. Muito obrigada por estar aqui conosco. Que bom poder estar aqui, né? Partilhar um pouco da minha experiência e conversar um pouquinho sobre livros, sobre leitura. Sim. Sempre é bom. Que delícia. Bom, eu quero que tu comece nos contando como é que foi escrever o primeiro livro. Olha, tu sabe que eu costumo dizer que eu me tornei autor para a infância, né, por acidente, né? Normalmente a gente tem a ideia de que acidente é coisa ruim, né? Mas eu digo que acidente é tudo aquilo que de alguma forma tira a gente, não saiu como a gente estava esperando, e pode ter acidentes bons, né? Na verdade, eu queria ser escritor, minha intenção era um desejo, né, um sonho, mas um autor, na verdade, para adultos, né? Eu queria escrever literatura adulta. E eu conheci a Elaine, a minha esposa, né, que trabalha com literatura e tal, atualmente é editora, e ela achava que eu tinha jeito para escrever para crianças. Na época eu fazia letras, né, eu sou formado em jornalismo, mas fazia letras depois, né. E aí estava estudando literatura para infância e tal, e ela achava que eu levava jeito para escrever livros para gurizada, mas eu me negava porque... E ela já era editora? Não, ela era professora de literatura. Tá. E porque, na verdade, assim, em relação a quem escreve para criança e para adolescência, ainda existe um certo preconceito, né? De que a literatura para infância, a literatura para adolescência é uma literatura menor, que exigiria um trabalho estético menor. Né? É muito comum as pessoas falarem, eu li um livrinho para o meu filho, né? Dando esses diminutivos que muitas vezes são pouco qualificativos, né? Então, em virtude disso, também eu não queria ser um autor que escrevia livrinhos, né? E aí, mas estudando a literatura para infância, eu fui me dando conta que não havia livrinhos ali. Poderia haver livrinhos, né? Sim, assim como mas pode, é muito mais complexo do que parece. Exato, assim como pode haver livrinhos para adultos, né? Aquela coisa de tu trabalhar o texto de forma estética, né? Que é, vamos dizer assim, um conceito bem básico de literatura, né? Que é o trabalho estético com a linguagem. E aí a Elaine insistia, achava que eu levava jeito, eu não queria e tal. Mas um outro desejo que eu tinha muito era ser pai, né? Eu queria muito ser pai. E aí quando nós engravidamos da primeira filha, que hoje tem 30 anos, eu queria dar um presente para a esposa, mas eu queria dar um presente único, eu queria dar um presente especial, eu queria dar um presente, aquela coisa de homem apaixonado que vai ser pai, né? Um presente que nenhuma outra mulher tivesse, né? E aí eu me dei conta que olha que marido querido. Pois é, né, dizem. E aí eu me dei conta que para eu conseguir dar esse presente, eu teria que construí-lo, né? Dentro da sociedade que a gente vive, tudo tem cópia, né? E o que não tem cópia exige um esforço financeiro, e um esforço financeiro bastante grande, né? E aí eu me dei conta que se eu construísse algo, seria único, porque eu faria só um, não teria outro. E aí eu lembrei dela me instigando a escrever livros para a infância. Aí eu fiz um livro artesanal, né, escrito à mão. Aí me dei conta que livro para a infância precisa de ilustração. Eu ilustrei o livro, então tu imagina a beleza que deve ser. Legal! Né? E aí dei o nome para o livro de O Fruto Verde.
presenteei ela e tal. E por que o fruto verde? Porque na verdade é uma história de uma semente, e essa semente tem um sonho de ser livre e tal. E aí no final da história ela vai frutificar e vai dar esse tal desse fruto verde aí. Que era uma metáfora, na verdade, para a filha que estava vindo ali. Nascendo, daquela semente que ia se transformar. Exato. E daí eu fiz esse livro, me encantei com isso. Olha, eu nem sabia dessa história, perguntei do primeiro livro, por coincidência, poderia ser qualquer outra pergunta, mas eu adorei saber. Que interessante. E aí eu fiz esse livro... Não sei quantas pessoas sabem dessa história, mas normalmente eu falo sobre ela. Né? Fala? E aí eu acabei fazendo esse livro artesanal e achei a brincadeira bacana. E aí fiz mais 4, eu acho. E, enfim, aí uma amiga soube, ela tinha uma amiga, essa amiga estava criando uma editora bem pequena em Porto Alegre, já nem existe mais, uma professora super idealista, que tinha intenção de fazer edição e tal. E aí ela levou esses livros, menos o Fruto Verde, porque eu tinha prometido para mim mesmo que ele seria um livro único. E aí sai o meu primeiro livro, na verdade, comercial, né? Que chama Um Palito Diferente. Um livro ficou horroroso e tal, feio, com desenhos meus e tal. Hoje eu não publico mais ele. Mas o meu primeiro livro, a minha primeira criação, na verdade, foi o Fruto Verde, mas a primeira publicação foi em 1994, O Palito Diferente. Né? Como é que tu julga se o livro é bom ou não é bom? Olhando esses do passado. Os meus? Olha, eu acho que o bom livro, independente dele ter sido escrito por mim ou não, eu acho que ele precisa, de alguma forma, ter um pequeno trabalho estético com a linguagem, e ele precisa... Tem, na verdade, um poeta grego, né, o Horácio, que ele dizia que o bom livro ele precisaria ter 2 funções básicas, né, que seria entreter e ensinar. Eu normalmente traduzo ensinar por refletir. Então, eu sempre acho que um bom livro, independente para que público seja, ele precisa promover essas duas capacidades, né? Uma que é o entreter, mas não o entreter de passatempo, né? Porque eu sempre trabalho com a ideia de que se a literatura ela só serve para entreter e passar tempo, ela pode ser substituída por qualquer coisa. Sim, é dispensável. É dispensável. E agora, não é. E não é. Não é por quê, né? Porque ela tem que ter um prazer que seja um prazer único que só ela possa promover. Que para mim é o prazer de tu te deleitar com as palavras, né? Do jogo das palavras, da escolha das palavras que o autor tem ou faz, né, para conseguir construir aquele texto da forma como ele foi construído. Então, esse trabalho, esse arranjo com as palavras, essa escolha de temas, eu acho que aí é que está o prazer que a leitura pode proporcionar. E o ensinar, normalmente, para os meus alunos, eu traduzia como refletir, né? Então, o bom texto, ele vai te trazer o prazer de te encontrar com as palavras e, ao mesmo tempo, ele vai promover em ti algumas reflexões, mesmo que elas não sejam explícitas, sabe? Tu lê um texto, não necessariamente tu vai ficar pensando sobre ele explicitamente, mas ele vai reverberar em ti, né? Ele vai, de alguma forma... Te fazer pensar, não necessariamente ensinar, mas te fazer... Isso. Ensinamento nesse sentido de ser pessoa no mundo, né? Nesse sentido mais existencial, um ensinamento nesse sentido. E como é que tu acha que se ensina isso para as crianças? Qual é a tua visão com relação a fazer essas crianças gostarem dessas palavras, gostarem da leitura, se deleitar com um texto? Tu sabe que quando eu comecei a publicar, era muito comum, ou a visitar escolas, sobretudo conversar com professores, era muito comum uma pergunta que vinha assim, por que do primeiro, na época era série, né? Por que da primeira à 4ª série as crianças leem, depois não querem ler mais, né? E eu sempre me inquietei com isso, porque eu pensava, que abismo é esse que em 2 meses alguém que era leitor deixa de ser leitor, né? Bom, se deixou de ser leitor é porque, na verdade, não era leitor, eu penso, né? O leitor de verdade, ele pode, de alguma forma, se afastar um pouquinho da leitura, mas a leitura vai estar reverberando nele o tempo todo, ele vai querer ler o tempo todo, né? E aí eu me dei conta que muitas vezes a escola, talvez nas séries iniciais, ela muitas vezes vai trabalhar a palavra apenas com seu sentido dicionaresco, né? Apenas com
a palavra enquanto sentido. E aí talvez a gente entenda por que a criança até a 4ª série ama ler, porque ela está decodificando, né? Ela está decodificando que B mais A dá Bá, né? Sim. E, sei lá, V mais A dá Vá, C mais A dá Cá, Vaca. Então ele está com essas descobertas. Quando ele cresce, ele já está lendo tudo, né? Tudo que está diante dele. Então ele não precisa ler os livros porque ele está lendo tudo, ele está decodificando tudo. E porque eu acredito que faltou esse trabalho de tentar educar para o prazer estético com as palavras, né? E muitas vezes tu vai conquistar isso, acredito eu, tentando ensinar a alguém que palavra é mais que significado, né? Que a palavra ela tem um dado de musicalidade, né? Eu costumo dizer que tem palavras que são feias. Ovo, por exemplo, eu acho uma palavra horrorosa. Ovo, né? Ela enche a boca da gente e a gente parece que tá com aquela palavra trancada dentro da gente. O som dela não me agrada. Mas se a gente escrever a palavra ovo no caderno, num quadro, a gente vai ver que ela é harmônica, né? Sim. É um palíndromo também, de um lado para o outro. Ovo de trás para frente é ovo, né? Há um equilíbrio, se botar uns olhinhos ali, parece uma carinha de um passarinho, né? E o significado da palavra ovo é lindo, né? Tanto é que é o símbolo da Páscoa, um dos símbolos, né? Ali dentro tem uma vida se gestando, ou tem um omelete, né? Alguma coisa o ovo tem, né? E eu aprendi com os meus alunos, na verdade, 6º ano, né? Que o ovo era uma palavra feia sonoramente, né? Então existem palavras que são bonitas sonoramente, outras feias. Às vezes a combinação de uma palavra ao lado da outra, né? Tentar mostrar para as crianças isso, mostrar que muitas vezes dentro de uma palavra se esconde outra, né? Sei lá, eu costumo dizer que todo sapato dentro tem um pato e uma sapa, né? Então tu tem isso, essa brincadeira, sim. Então tentar de alguma forma mostrar isso, né? Para os possíveis leitores, que a palavra não é só significado. Eu acredito também que a palavra seja afeto, né? Então, tem palavras que, de repente, para mim, elas têm significância porque eu tenho um certo afeto, sei lá, vamos supor, irmão, né? Se eu tenho uma relação bacana com meus irmãos, a palavra irmão é uma palavra bonita. Se eu tiver uma relação desagradável com meus irmãos, a palavra irmão não é uma palavra bonita, né? Então passa também pela questão do afeto. Irmão é mais difícil. Uma sogra, por exemplo, é uma palavra que, né? A minha sogra não me deixa usar a palavra sogra. Ela diz, não, eu sou mãe do Ricardo, eu não sou sogra, porque sogra é quase palavrão e eu não quero. E ela é maravilhosa, mas isso, é o afeto. E se tu tirar o S de sogra, dentro tem uma ogra, né? Então dizem que esse é o grande Olha, problema eu nunca das tinha sogras. pensado nisso. Diz que o grande problema delas é esse, que dentro dela mora uma ogra, que ela tá o tempo todo pronta para devorar a sua nora. Como mesmo é que tu quando ela faz diga isso? que é boazinha, cuidado, né? Ela que não nos ouça. Como é que é a tua sogra? A minha sogra é uma pessoa tranquila, assim, não temos... Não tem a ogra? Eu acho que de vez em quando tem, porque ela é uma sogra, né? Então toda sogra tem dentro de si uma ogra, mas ela é uma ogra comportada, vamos dizer. Sim. Que legal. E como é que tu usa esse jogo de palavras nos teus livros? Porque eu imagino a complexidade que é escrever, levando em consideração todo o teu conhecimento e tudo que tu sabe para colocar para fora, para tirar da tua cabeça e colocar num livro e saber que milhares de crianças depois, ou adolescentes, enfim, vão ler o que tu está escrevendo. Qual é a complexidade de fazer isso, de construir essas palavras? Quantas vezes tu vai, volta, refaz, troca a palavra, melhora, vai adequando? Isso eu não saberia te dizer a quantidade, assim, porque na verdade tem muitos livros que eles nascem já prontos, né? Eles já nascem com uma... Eu costumo chamar de dicção isso, né? Eu costumo dizer que cada livro, cada texto tem a sua dicção, ela tem ele tem um jeito de falar próprio, né? Então, muitas vezes, quando eu não consigo encontrar esse jeito, o livro para, né? Ou ele vai demorar um tempo para ser concluído, ou ele nem vai ser concluído, porque eu errei em algum momento, na e não escolha... fluiu como deveria. Na escolha da dicção. Às vezes é até... a própria escolha do ponto de vista, sabe? De repente tu escolhe um ponto de vista para contar a história, o ideal seria... Mas para tu descobrir isso, né? Quando tu descobre, a coisa vai. Sim. Né? Então tem textos que eles já nascem prontos, assim, no sentido de
de tu começa a escrever e já vem aquele tom, né? Que tu pensa, não, é por aqui mesmo, né? E da onde vem a tua inspiração? Porque escrever mais de 60 livros, já ter publicado, escrever, talvez até escreveu mais, mas publicado mais de 60 livros, da onde vem tanta inspiração? Olha, eu não costumo usar a palavra inspiração, né? Eu costumo usar a palavra ideia, né? Porque eu me acho, não sei se eu sou, mas eu me acho um escritor racional, né? Porque tem teóricos que dizem que existem 2 tipos de escritor, né? O escritor mais racional, que eles chamam de... Até a gente está produzindo aqui pro Elefante a série Mitologia, que daqui a pouco a gente vai falar sobre elas, né? Então tem tem um autor chamado Dufresne que ele se inspirou. Olha, eu falando de inspiração, dizendo que eu não... Ele se inspira, ele vai buscar as ideias para definir os tipos de autores na mitologia. Né? Então, ele vai dizer que existem autores apolíneos, vem de Apolo, né? E autores dionisíacos, que viria do deus Dionísio. Né? O deus Dionísio é um deus muito mais das festas, do álcool, da bebida, da desrazão, dos sentimentos, né? Das emoções menos regradas. E o Apolo, né? O deus da razão, o deus da ciência, o deus da luz, o Dionísio é o deus das trevas, né? O Apolo vive no Olimpo, o Dionísio vive entre os homens, no meio das florestas e tal. Então, um deles é a razão, se a gente fosse resumir, né? Um é razão, o outro é emoção. E eu costumo dizer que eu sou um autor apolíneo, né? Eu me pauto pela razão, então por isso que eu gosto mais de dizer que eu não tenho inspiração, que seria algo mais dionisíaco, e sim tem mais ideias, que seria algo mais apolíneo, né? Mais do Apolo mesmo. E as ideias, Sheila, eu acho que elas vêm de qualquer lugar, mas basicamente da vida, né? Então eu posso ter uma ideia a partir de alguma coisa que a gente converse aqui, alguma história que alguém me narre da sua infância, mas não me narrando, é muito louco isso. Se tu disser para mim assim, aconteceu uma coisa na minha infância que eu juro que dá uma boa história, dificilmente me bate. Mas de repente tu tá me contando alguma coisa, quando eu era criança, isso, eu penso, mas... Isso dá uma boa história. Claro que eu vou dar todo um tratamento que vai fugir da biografia da Sheila, claro, né? Por mais que eu te conhecesse, vamos dizer. Sim. Então tem esse dado da criação sempre. E a ideia, e eu gosto da palavra ideia, né? Porque eu acho que a ideia eu posso ir atrás dela. Não necessariamente ela vir até mim, que é a ideia que a gente tem de inspiração, né? Que a inspiração ela chega na gente. Ela chega. E a ideia ela pode chegar, mas pode surgir eu posso ir atrás. Dentro. Sim. Eu posso ir atrás dela e tu pode me dar uma ideia também. Né? Tu pode dizer, Caio, a gente quer aqui pro Elefante Letrado um texto que um personagem seja um elefante que vai viver diferentes aventuras em diferentes, sei lá, países do mundo, né? O que tu acha de fazer essa coleção? Eu digo, quem sabe, né? Então, tu acabou uma ideia... E aí tu começa a criar essas... para atender uma demanda, muitas vezes, de uma editora. Então, tem textos que eu escrevi... Claro que eu busco em mim uma forma de tornar aquele texto meu, né? Uma forma de tornar aquele texto único e uma forma de tornar aquele texto esteticamente elaborado, mesmo o ponto de partida não ter sido um desejo meu, mas sim um desejo comercial, vamos dizer assim. Sim, mas isso é uma super habilidade, porque tem gente que não consegue trabalhar sob encomenda de algum texto. Né? E falando um pouco sobre isso, então aqui no Elefante Letrado tu está fazendo agora para nós uma coleção de mitologia. Isso. Conta um pouco para nós como é que está sendo. A gente tem, eu acho que uns 10 hoje já na plataforma e tem mais 5, talvez, acho que são 15 no total, 15 no total, eu te perguntei antes e vou te perguntar de novo. Te perguntei antes da gente começar a gravar e vou te perguntar de novo. Algum deus preferido? Pois é, eu tinha te dito antes e falamos nele agora há pouco, né? Até para tentar explicar a minha escolha por um método de escrita, né? Que é o método apolíneo. Eu fiquei observando a partir da tua pergunta, né? Sobretudo os deuses olímpicos, que são esses que eu selecionei para a gente usar na coleção, né? Porque a mitologia é vasta, né? Então a gente tem, além dos deuses olímpicos, a gente tem os titãs que vêm antes deles, tem os gigantes, né? Tem todas as figuras mais míticas, mas não necessariamente deuses, né? E os heróis, os semideuses, enfim, é um universo de gente, de gente, de Deus e de seres e de monstros
para tu dar conta, né? Então eu fiz um recorte, na verdade, né? Que seriam os deuses olímpicos e os filhos de Zeus, né? Não necessariamente da esposa de Hera, né? E para fazer esse recorte dos 15 textos, né? E eu acho que dentre esses deuses, talvez eu me identifique um pouquinho mais com Apolo, né? Apolo. Por ser capricorniano e por... Eu digo que eu sou um ser racional sempre. Às vezes as pessoas... mas isso não é de uma criatura racional, mas eu defendo essa bandeira. Então eu acho que o Apolo, esse Deus que é mais voltado para a ciência, esse Deus que é mais pé no chão, né? Esse Deus que tem uma preocupação mais com a clareza das coisas, que as coisas fiquem todas no seu lugar. Eu acho que eu tendo mais para essa linha. Para esse Deus. E me diz uma coisa, indo para o Caio, vida pessoal. Capricorniano faz aniversário dia 24 de dezembro. O que, para muitas crianças, a vida inteira é um problema, porque ganham um presente só de Natal. Acho que na maioria das famílias é assim, as crianças que fazem aniversário 24, 25 de dezembro. Como é que foi, ao longo da tua vida, essa experiência de fazer aniversário numa data tão especial para muitas pessoas? Olha, sempre foi muito ruim, né? Eu olho as minhas fotos de criança, eu sempre me acho muito triste. Claro que teve todo o contexto em que eu nasci. Eu venho de uma família humilde, uma família pobre, me criei na periferia de Porto Alegre. Eu sou o 7º filho. 7º filho. Então, a minha mãe adotou mais um, então nós éramos 10 pessoas dentro de uma casa. Então, a gente não tinha os recursos, claro, né, necessários, talvez, para a gente ter uma vida legal, uma vida bacana, assim. Sobretudo os recursos financeiros, né? E a minha mãe até se esforçava, coitadinha. Ela fazia uma festinha de aniversário, mas eu acho que, embora bem intencionada, ela errava, porque ela fazia no dia do aniversário, né? E claro que ia pouquíssimas pessoas, ou não ia ninguém, né? Claro, porque véspera de Natal. Normalmente a família tá junto, vai passar na casa da avó, alguém tá de férias, foi pra praia. Então eram festas esvaziadas, né? Sim. E ganhava só um presente, tinha mais essa, né? Dizia que era um presente bom, mas na verdade era um presente só, né? Sim. Eu queria mais. E tu já escreveu algum livro sobre isso? Não, ainda não. Eu acho até que daria. Tem algumas coisas da biografia que eu acho, às vezes, que daria uma história boa, mas teria que ter esse distanciamento da biografia, sabe? Porque eu também dou aula de escrita criativa e tal, mas para quem escreve para adulto. E é muito comum, assim, a pessoa que fica grudada na sua biografia, é muito louco isso, mas normalmente não dá uma história com um espírito de verdade. Sim. Né? Parece que o fingimento, porque escrever, né, se tu vai escrever, tu tem, o Fernando Pessoa já diz isso, né, que o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Então, a gente vai fazer um fingimento de uma dor, que pode ser nossa e pode ser de outro, né? Uhum. E quando a gente vai fazer esse fingimento, eu acho que se a gente está clonado numa experiência pessoal, vivida pela gente, né, eu acho que tem que ter um certo distanciamento e um fingimento bastante grande para aquela dor não ficar só a minha dor. Né? Tu lê o texto e te emocionar com o texto porque ele é a dor de qualquer um. Sim. E não necessariamente a minha. Né? Então, às vezes, eu refuto um pouco essas experiências, né? Em virtude de que eu temo que o texto possa não dar conta da verdade que poderia ser a de outro. Né? Tem uma história, por exemplo, que talvez vire um livro um dia, mas eu conheci a minha avó, a única avó que eu conheci viva, ela já... Hoje a gente fala de Alzheimer, né? Porque dizia que caduca, né? Sim. Então, possivelmente ela tinha Alzheimer e tal. E eu tinha um primo muito parecido comigo, chamado Sérgio, que era muito próximo dessa minha avó. Né? E aí, quando ela fica mal no hospital e tal, ela quer... todo mundo vai lá se despedir e ela quer ver o Sérgio. Ela quer ver o neto dela, o Sérgio. E o Sérgio se recusa a ir ao hospital. A gente devia ter, o quê? Uns 8 anos, mais ou menos a mesma idade. E a minha mãe, como eu era muito parecido com ele, a minha mãe me levou ao hospital. Vai o Caio fingindo que é o Sérgio. Exatamente. E aí eu costumo dizer assim que foi o único carinho que eu recebi da avó, eu recebi
porque eu era o Sérgio, não era o Caio. Isso dá uma história... Isso dá uma história... fantástica, interessante. Mas ela está muito presa ainda à minha experiência, né? Então eu tenho que fazer tentar imaginar isso na pele de um outro, né? Para que o Sérgio era o preferido ou é porque era o único que ela lembrava? Na verdade, era ela se criar... Ela morava com um tio meu, né? Que era o pai deles. Então, de fato tinha eles foram carinho. Mais próximos porque viviam juntos. Eu te pergunto porque agora eu almocei com uma amiga faz um mês, eu acho. E ela estava dizendo, vocês precisam me entender porque eu, às vezes, tenho um jeito mais grosseiro, mais isso, mais aquilo, mas vocês não sabem o que eu passei e tal. Eu disse, bom, mas a gente não tem que saber o que tu passou. Tu tem que entender também as pessoas, porque a vida não é assim, não é todo mundo que vai te entender. Ela falou, mas eu quero contar uma coisa para vocês. O meu pai faleceu agora, fazia, 2 meses que o pai tinha falecido, e eu fui no hospital para me despedir dele, e eu pedi que ele dissesse, te amo, porque ele nunca disse. A minha vida inteira ele nunca disse, eu te amo. E no hospital, eu de mão dada com ele, no último dia de vida dele, fiz esse pedido e ele não disse. Ele não conseguiu dizer que me ama. Daí foi aquela choradeira no almoço, a gente te entende. Então, é isso, são histórias que vão envolvendo e que nos emocionam. Né? E talvez, aí conseguir transferir isso para o papel. E talvez ele não tenha dito eu te amo porque ele não estava acreditando que era o último dia da vida dele também. Né? O que se passava na cabeça dele. Ou porque também, não sei, antigamente eu acho que era muito mais difícil para as pessoas demonstrarem esse sentimento. Homens, né? Sobretudo para os homens. Não, dizer eu te amo era quase tipo assim, o homem tinha que ser forte, tinha que ser outro perfil do que hoje a gente se permite ser muito mais carinhoso, né? Exato. E me diz uma coisa, quais são os teus planos? Tu dá aula ainda? Sim, eu sou professor. De escrita criativa? Eu dou aula de escrita criativa, mas eu sou professor, esse ano estou dando aula para o ensino fundamental. Eu dou aula para 9º ano. Para 9º ano. Isso. E como é que é o adolescente de hoje comparado com a tua geração? Tu sabe que eu não vejo muita diferença, não. Eu acho que hoje os adolescentes eles têm outras preocupações, outras demandas, mas o ser adolescente, né, ele segue o mesmo. Eles seguem com as mesmas inculcações, com as mesmas inquietações, os mesmos desejos. É uma fase complicada, né? Tanto é que a palavra adolescer, né, adolescente, ela vem de doente, de adoecer, né? Então eu costumo brincar com eles que eu sei que eu tenho um monte de doente na minha frente, né? Porque a palavra adoecer já diz isso, né? Então, de fato, quando a gente é adolescente, a gente está doente, né? Sim. Então, hoje, talvez, a gente precise de um cuidado maior, né, com os adolescentes, em virtude de todas essas paredes, né, que de certa forma, a sociedade foi criando, né? Esse isolamento que é natural na adolescência, mas que muitas vezes os pais ou os adultos que deveriam proteger essas criaturas... talvez até por certa comodidade, né? Deixa ele lá no quarto dele e tal, né? Deixa no computador, no telefone. Que é um isolamento muito perigoso, né? Na verdade. Grave. Então, eu acho que eles... tanto é que os casos de depressão, de suicídio, hoje são bastante grandes, né? Entre os jovens. Sim. Mas eu acho que um pouco por isso, talvez por eles estarem... É um momento que tu fica ensimesmado, né? Que tu fica voltado para ti mesmo. Tu tem toda uma carga que a gente teve também, né? Toda uma carga, o que tu vai fazer no futuro, que a sociedade, sem querer, vai exigindo deles, né? E isso acaba ensimesmando mesmo a criatura, né? Mas, de resto, eu acho que a adolescência é esse período mesmo de adoecimento, né? De inculcação, em relação a tudo, né? Porque tu vai começar a definir muitos caminhos, né? Ou não, também. Às vezes eu digo para eles, vocês não precisam definir nada mas agora. A sociedade, né? Espera e vai exigindo, que, né? Exato. Né? Então, talvez a gente tivesse um pouco mais de mais liberdade, né? Em relação à segurança também, né? Não sei. Caio, e como é que tu vê a questão da tecnologia? Nós, aqui no Elefante Letrado, nascemos há 10 anos
nessa expectativa de trazer ainda mais livros para as crianças e tentar entrar um pouco no mundo das crianças de hoje, que já nasceram na tecnologia, né? E a gente sempre se colocou de uma forma que a gente jamais vai substituir, e nem é o nosso desejo substituir o livro físico, e a gente sempre se coloca como um apoio à leitura, um apoio... O que nos interessa é que a criança leia, seja no físico, seja no digital, seja onde for. Se a criança está lendo, é a nossa alegria e é o nosso objetivo aqui no Elefante. Tu, como autor, como é que tu vê essa questão do livro físico, livro digital? Tu acha que as duas coisas podem andar juntas sem problema? Isso já foi muito polêmico no passado. Hoje eu acho que a gente já entende um pouco mais. A pandemia nos mostrou o quanto o livro digital foi importante, né, naquele momento de não poder sair, não poder ir na escola. Então, tu ter algum conteúdo também digital para poder usar em casa. Como é que tu, como um autor reconhecidíssimo, renomado, como é que tu vê isso? Porque tu lidera... muito essa questão, a gente te vê assim, nós aqui no Elefante Letrado te enxergamos como um grande líder de vários autores, tu é inspiração para muita gente. Quem sabe? Não, com certeza tu é. Olha, eu acho, Sheila, que é bem isso, eu acho que cada tempo, né, tem as suas tecnologias, né, eu acredito que o livro, de certa forma, eu digo que é o livro e o guarda-chuva, né, que eles vieram prontos, né, a gente tem pouca coisa para inventar, né? E na verdade, as plataformas digitais ou o livro digital, muitas vezes ele vai buscar, talvez, atingir outras pessoas que não são atingidas pelo livro físico. Né? Eu acho que um não invalida o outro. Eu percebo, assim, como professor que trabalha com literatura, que ainda o livro digital, né, no suporte digital, ele ainda é em menor número, né? Mas claro que quando ele está numa plataforma, porque muita gente vai ler no celular, vai ler em plataformas que não são as plataformas ideais para aquele suporte, né? Mas eu vejo com um olhar positivo, né? Bem isso que tu dizia antes, eu acho que todos os caminhos que levam à leitura, né? E quanto mais tu puder atingir os leitores usando diferentes ferramentas, sim, é válido. É né? válido. É importante. Sabe que eu tenho 3 filhos, uma de 18 anos, uma de 16 e um de 11. E as minhas 2 filhas mais velhas preferem ler no livro físico. No papel. Elas já leram muito, na largada do Elefante, elas liam muito no digital, mas hoje elas preferem o físico, no papel. E o meu filho, o de 11 anos, tanto faz. Ele tem dislexia, então no computador é até mais fácil para ele, porque ele tem ajuda, bota o computador para ler para ele e ele só acompanha. Mas é isso, cada geração, cada pessoa tem uma forma. E às vezes bem isso que tu falou, né? O teu garoto com dislexia, muitas vezes o computador vai ser essa ferramenta, né? Que vai dar para ele um suporte mais adequado para ele conseguir fazer uma leitura qualificada isso. Que talvez no papel ele não conseguiria, a não ser que alguém parasse para ajudar e ler. Então eu tenho muito mais oportunidades com ele no digital do que no físico. Sim. Mas, enfim, o importante Eu ainda sou o leitor de papel. De papel, Eu oscilo. Eu gosto... Na verdade, eu acho até que eu prefiro o papel, mas quando eu viajo, quando eu tô fora, é muito mais prático no digital. Pode levar uma porque biblioteca, eu levo, né? Exatamente, leva na palma da mão. E tu tem planos de novos títulos... Como é que tu tá escrevendo alguma coisa agora fora tu consegue escrever mais de um livro ao mesmo tempo? Às Como vezes é que é essa? Mas é meio difícil. É porque, na verdade, às vezes eu arrisco começar a escrever mais de um, mas sempre um toma mais a dianteira, né? Sim. Então, às vezes, aí um fica para trás para que o outro ande, assim. Porque sobretudo quando eu estou escrevendo para adolescente, né? O texto para adolescente, ele me toma mais, eu convivo mais com os personagens, então é muito comum, às vezes em casa, eu dizer, fulano fez tal coisa, e a minha mulher... Quem é fulano? Aí tem que dar uma contextualizada, né? Quando eu sinto, assim, que o adolescente ou a adolescente que eu escolhi para ser protagonista do meu texto, ele está convivendo comigo, eu sei que o texto
tá pronto para eu sentar e escrever. Sim. Né? Mas atualmente eu estou me dedicando mais para a coleção de mitologia, porque eu estou atrasado, como eu capricorniano não posso me atrasar. Eu estou bem atrasado, na verdade, como a gente disse, né, antes, são 15 textos, né? Atualmente eu estou trabalhando com o Dioniso. Como é que é trabalhar com Dionísio? Pois não tendo essa... Não é empatia, mas não tendo essa conexão como tu tem com o Apolo. Tu sabe que eu estava até conversando com a Mônica aqui, antes da entrevista, e eu estava dizendo que eu esperava que essa coleção demandasse menos trabalho, né? Porque tem todo um trabalho de pesquisa, e é interessante também que a mitologia, na verdade, é grega, né? Ela chega até nós via textos literários, porque ela era de tradição oral, né? Então as pessoas contavam. E aí alguns poetas, alguns autores começaram a colocar os deuses presentes nos seus cantos, nos seus poemas e tal. A partir dali se acaba criando os dicionários de mitologia, que é o que normalmente é a nossa ferramenta, né? Sim. Só que ao recontar, vamos dizer assim, que é a nossa ideia aqui no Elefante, né? Ao recontar as histórias desses deuses, existe toda uma pesquisa e eu preciso também fazer escolhas, né? Então, por exemplo, vamos pegar Afrodite, por exemplo, né? A Afrodite, a gente tem algumas versões sobre o nascimento dela, né? A versão mais usual é que ela é filha de Zeus, tá? Mas há uma versão que, na verdade, ela é filha de Saturno. Quando Saturno é derrotado, matam ele, né, e jogam ele no mar, e da espuma que é feita com a morte de Saturno é que nasce Afrodite, né? Então Afrodite tem a ver com a filha da espuma, o nome o nome dela, né? O nome dela. Então ela tem algumas versões que em alguns volumes nossos, em algumas vezes eu estou optando por botar em Afrodite, por exemplo, eu ponho as duas versões, uma bem rapidinha, mas assume-se a de que ela é filha de Zeus, que é a mais badalada, mais conhecida, né? Inclusive tem a música, né? Que todo mundo conhece no Brasil. E depois, o que acontece? Eu tenho que fazer escolhas, né? Então, o que eu vou narrar, o que eu vou contar da vida desse Deus dentro do número de palavras que a gente tem ali para usar, né? Para usar. Tanto é que eu fiz um planejamento inicial, mas alguns deles eu me dei conta que, por exemplo, Afrodite tinha muito mais coisas para contar sobre ela do que teria de Dionísio. Então, embora eu já tenha escrito ela, o texto dela vai ser maior que o do Dionísio, né? Sim. O que tu acha da Afrodite? Olha, eu acho ela uma deusa interessantíssima, né? Porque ela é a deusa do amor, a deusa da beleza, né? Ela é a deusa do amor e a mãe do amor, né? E o Afrodite, deusa do amor. Tu vê que a mitologia ela tá aí, né? Ela tá aí no aí. nome dos planetas, embora os planetas não usem os nomes gregos, usem os nomes romanos, latinos, né? Mas muitas palavras do nosso vocabulário estão ligadas à mitologia e muitas vezes a gente não se dá conta. Sim. A própria psicanálise, né? Tem muitos elementos, muitas coisas da mitologia. Mas a Afrodite eu acho ela interessantíssima, né? Porque, na verdade, ela era a mais bela e aí ela vai entrar numa disputa de beleza com a deusa da sabedoria e com a Hera, né, que é a deusa da fertilidade, cada uma delas querendo ser a mais bonita, e, enfim, Paris só podia dar para ela o pomo de ouro, porque ela, de fato, era a mais bonita, né? Então, tu vê que os deuses, isso é muito rico, é muito interessante, porque os deuses gregos, eles são mais interessantes, na verdade, que o deus cristão, né? Porque os deuses gregos, eles têm defeitos, eles têm qualidades, eles têm tudo que eles são humanos, na verdade, no sentido dessa complexidade que é ser uma pessoa humana, né? Só que eles são imortais, né? Essa é a única vantagem que eles têm em relação a gente, né? Não envelhecem, são imortais, são fortes, são poderosos. E a Afrodite, ela é a mãe do amor, né? Então eu acho isso muito interessante, embora ela tenha sido de certa forma castigada, porque ela acaba, como todo mundo queria casar com ela, porque ela era a mais bela, né? Zeus, para acalmar as criaturas, acaba casando ela com Hefestos, que é o deus mais feio. Ele tem problema físico, né? Ele mora nas profundezas, então ele, de alguma forma, a beleza dela acaba sendo punida, né?
E ela é a mãe do amor, né? Só que aí ela vai se vingar, de certa forma, desse marido que ela não queria, não tendo filhos com eles. Então ela vai ter filhos com outros deuses. O preferido dela é o Ares, o deus da guerra, né? Interessante, o amor e a guerra se unem, né? Sim. E geram o amor, que é o Eros, né? Que eu acho muito legal a representação do Eros, porque ele é representado... Tem um mito só, que ele é representado adulto, né? Que é quando ele se apaixona por Psique. Mas na maioria das histórias do Eros, ele é uma criança, né? Sim. Ele é uma criança que tem nas mãos o poder de fazer com que as pessoas se apaixonem. E uma criança, ela não tem razão, né? Ela vai flechando as criaturas. Né? Então, de repente, ela pode flechar pessoas que têm tudo a ver e pode flechar pessoas que não têm nada a ver. Ou pode criar os tais dos triângulos amorosos, né? Que um ama um, que ama o outro, que ama o outro. Então, eu acho muito interessante essa representação do amor como uma criança, né? Porque aí não tem a razão mesmo, né? A razão tá de fora. Para quem estiver nos assistindo e tem acesso ao Elefante Letrado, não deixe de ler esses livros. Já temos alguns lá. Já temos alguns. Passem lá e deem uma olhadinha. Não dá para deixar de ler. Eu, por mim, já ficaria aqui te perguntando o resto do dia tudo sobre esses livros, porque para mim é um assunto fascinante. Tanto que quando a Elaine sugeriu essa coleção, eu adorei. Como é que é ter uma esposa que trabalha com edição de livros, que é também uma super referência para muitos autores, excelente no que ela faz. Como é que é o dia a dia do que tu está escrevendo, de repente compartilhar ou nem tanto? Como é que é essa relação? Nós temos projetos que são projetos compartilhados, né, como a coleção Mitologia, mas temos projetos também completamente separados, né? Então a Elaine já editou alguns textos meus e tem textos meus que às vezes ela só tem conhecimento depois que ele está pronto, né? Então, se eu tenho alguma dúvida, se eu estou com algum problema, alguma inquietação, algum texto que eu acho que não está rolando, às vezes eu compartilho com ela, mas não é algo muito comum, assim. Ela já esteve aqui conversando comigo e disse exatamente a mesma coisa. Não é algo muito comum. Ela, às vezes, diz que eu sou um autor difícil de trabalhar. Né? Que tem autores mais fáceis, né? Porque eu sou uma pessoa que muitas vezes vou defender, né? Tipo assim, vai me dizer, Caio, mexe isso aqui. Não, mas por que eu tenho que mexer nisso aqui? Não, mas isso aqui fica melhor. Mas por que fica melhor? Sabe? Então, eu não sou um autor... às vezes muito fácil, então, assim. E quando tu vai lidar com eu acho que sempre que tu vai trabalhar, né, com alguém muito próximo afetivamente, né, alguém da família, quer seja um filho, a mãe, o marido, o pai, eu acho como há uma intimidade também, eu acho que tu resiste mais, né, do que tu resistiria com um editor que não fosse minha mulher. Né? Sim. E como é que tu escolhe os teus personagens? Olha, depende muito. Na verdade, eu sempre que eu vou começar um novo projeto, eu sempre trabalho com duas perguntas básicas, né? A primeira é que história eu vou contar, né? Então sempre eu costumo dizer que para ter literatura tem que ter problema, né? Para ter literatura tem que ter dor, para ter literatura tem sofrimento, né? E isso até me causa, nesse momento que a gente está vivendo, assim, causa muita surpresa, muitas vezes, quando um pai, uma mãe, um adulto diz que seu filho leu um livro, chorou, então pede para a escola que a escola não trabalhe mais aquele livro porque não quer que seu filho sofra, né? Como se a vida fosse um mar de rosas. Exato, fosse higienizada, né? Então quer limpar e a criatura não tem noção do mal que está fazendo, na verdade, né? Deveria ficar muito feliz que seu filho leu um texto e compartilhou a dor do personagem, se emocionou, né? E fez essa relação empática com a dor do outro e que, de alguma forma, no seu inconsciente, a criança, o adolescente que sofreu com o personagem, ele está se preparando para quando alguma situação de dor, de sofrimento chegar até ele está fortificado para enfrentá-la, né? Então, por exemplo, uma criança, sei lá, que lê um texto em que há uma situação de morte esteticamente elaborada, né? Essa criança, quando enfrentar, e ela vai enfrentar uma situação de morte... Isso é uma coisa que quer do seu animalzinho de estimação, né? Quer da avó, porque a tendência
cronológica e genética e biológica, que os avós morram primeiro, os pais vêm depois a gente, depois os filhos da gente. Essa é a... quando há uma quebra nessa estrutura que a gente baqueia, né? Um pai enterrar um filho é muito mais sofrido e doloroso do que um filho enterrar seu pai, né? Então, me causa espanto, assim, que as pessoas não tenham essa compreensão, né? De que a arte dialoga com a vida e que a arte, aí voltamos lá ao Horácio, né? Nos ensina, e aí teria um ensinamento, né? De conviver com as perdas, com as dores, com os sofrimentos. Então, a primeira coisa que eu faço é tentar procurar isso, né? Qual é a dor que eu quero contar? Claro que quando é uma literatura para a infância, essa dor ela é mais metaforizada, né? Do que para um texto para adolescente ou para um texto para adulto. Então, no momento que eu tenho essa célula, esse conflito, aí a partir daí é que se cria o personagem, né? Então, eu sempre vou pensar, qual é o gênero desse personagem? Eu quero contar uma história sobre o olhar de uma mulher, de um homem. Essa dor, para um homem, seria uma dor mais sofrida ou seria para uma mulher mais sofrida? Então, vou fazendo essas escolhas, que eu costumo dizer que a primeira pergunta é o que eu quero contar, depois a segunda pergunta é como eu quero contar, como é que eu vou contar essa história? Vai ser início, meio e fim? Eu vou começar pelo fim? Né? Por exemplo, para eu pegar o primeiro texto nosso aqui de mitologia, que foi o Caos, né? Foi o que eu apanhei mais, porque eu precisava pegar o tom, né? Sim. Que tom eu vou dar para essa coleção? Né? E aí os outros, eu acabei criando uma certa estrutura, assim, que eu começo normalmente descrevendo o deus ou a deusa, e depois eu vou fazendo pequenos capítulos, né? Então, a infância do deus, sei lá, o deus na guerra, não sei o quê, Dionísio e Ariadne, né? Eu vou selecionando alguns eventos. Então, essa estrutura, no momento que eu tenho a estrutura, eu já estou pronto para começar a escrever. Aí vem a terceira pergunta, que é que linguagem eu vou usar. Sim. Né? Então, por exemplo, na mitologia, eu estou usando termos bem simples e de vez em quando eu trago uma palavra mais complexa até para também contribuir com a construção de vocabulário dos leitores. Eu acho que essa também tem que ser uma preocupação de quem escreve para a infância ou para a adolescência, a contribuição com o universo vocabulário também. Né? Sim. Crio algumas imagens, algumas metáforas para trabalhar essa coisa da beleza do texto literário. Sim. Né? Bom, Caio, acho que a gente está chegando no nosso tempo, até estouramos, eu acho, já, né? Mas é que te ter aqui é um presente que bom. Fico feliz. Deixei passar um pouquinho, mas foi um prazer imenso te receber aqui. Muito obrigada por tudo que tu escreve, muito obrigada por colocar tanta literatura boa nas escolas, na vida dos nossos filhos, e é um privilégio te conhecer pessoalmente. Obrigada por ter vindo até o Elefante conversar conosco. Legal, agradeço também o convite, bom poder fazer parte dessa estrutura, desse espaço, né, desse elefante cheio de letras. Isso. E aí convido também, né, os nossos leitores a procurarem lá na plataforma, né, a nossa coleção Mitologia, que já tem vários títulos lá e outros já estão a caminho. Com as ilustrações do Ike, né, que estão muito bacanas também. Projeto legal. Maravilhoso. E para você que nos assistiu, se puder curtir, comentar, compartilhar, a gente agradece. Até a próxima. Caio, muito obrigada. Valeu, obrigado por estar aqui também. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com a apresentação de Sheila Von Tobel.